Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que eu li durante o mês de julho. No total foram 5 livros e mais algumas páginas de um outro que eu já vou contar mais pra frente pra vocês. E eu já adiantei também minhas leituras, já mostrei minhas notas e tudo mais lá no meu Instagram. Então se você quiser me seguir e ficar sabendo assim antes daqui, o link tá aqui na descrição, você pode me seguir por lá também. Mas foram leituras muito boas, eu acho que teve um favoritado. E teve um que muita gente estava me pedindo para eu ler logo, então graças a Deus eu li porque eu favoritei também, adorei, muito obrigada por essa leitura. E também tiveram livros que me surpreenderam positivamente e negativamente, tá? Mas vamos lá, vou contar para vocês. Eu comecei julho lendo Flores Partidas, da Karin Slaughter. E esse aqui foi meu primeiro contato com a autora. Eu tava bastante ansiosa para ler esse livro aqui, eu adquiri ele esse ano ainda, mas lá nos primeiros meses do ano. Então eu tava muito ansiosa pra ler ele, porque algumas pessoas falam bem dele. E é um livro que não tá muito caro, assim, geralmente ele tá baratinho, na faixa de R$20. Então eu acho que valeu muito a pena. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. Quando eu peguei esse livro aqui pra ler, eu não sabia muito do que se tratava. Eu sabia que tinha um pouquinho assim de suspense, assim, né, de investigação, mas eu não sabia nada da história. E assim, eu aviso já que ele tem alguns gatilhos e é um livro que é bem sangrento. Ele tem cenas bem descritivas de estupro, de abuso, assim, né? Mas vamos lá, esse livro aqui ele vai ser narrado pela perspectiva de duas personagens. Elas são irmãs e aí a gente percebe que elas não se falam assim, mas após a morte do marido de uma das irmãs, elas voltam a se falar porque elas sentem a necessidade assim, não, tem alguma coisa errada, ela tá precisando da minha ajuda e a gente vai se unir em prol disso. E aí a gente acompanha a história dessas duas irmãs, né? O marido de uma delas, que é o Paul, ele morreu, e aí a Lídia, que é uma das irmãs que não é casada com o Paul, conta pra irmã dela, pra Claire, acho que é isso? Pra Claire, conta que na sua adolescência o Paul tentou estuprar ela. Só que aí a Lídia não acredita, ou a Claire não acredita. Aí a Claire não acredita e fala, não é isso, você tá querendo separar a gente, blá blá blá, não acredita na irmã. E aí ela vai a favor do macho. E aí, quando o Paul morre, assim, ele era um marido exemplar pra ela, né, nunca deixou faltar nada, era sempre muito carinhoso, muito romântico. E aí quando o Paul morre, ela acessa o computador dele, que ela tinha senhas, aliás, né, ele dava todas as senhas dele pra ela, porque ele confiava nela, mas ela confiava tanto nele que nunca chegou a procurar nada, né, mesmo tendo a senha. Então, depois que ele morre, ela acaba tendo que usar o computador dele, e quando ela entra no computador, ela acaba descobrindo uma opção de vídeo que muda totalmente o pensamento dela em relação ao Paul, muda a visão dela sobre quem ele era de verdade, e aí ela percebe que ela não conhecia o Paul de verdade, que tudo que ele era uma farsa, era uma mentira, e aí é em torno disso que a história vai girar, né? Esse livro aqui, ele tem uns plots, assim, que talvez sejam previsíveis, talvez não, mas eu gostei muito da história, eu gostei muito, eu não esperava gostar tanto da escrita da Karin quanto eu gostei, então assim... Eu gostei demais desse livro, é o livro que eu já falei, tem gatilhos, ele é muito sangrento, tem cenas muito descritivas. Talvez não seja um livro pra todo mundo, mas eu curti demais e por isso eu dei 4,5 estrelas pra esse livro aqui. E aí depois eu peguei pra ler Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins, que é a mesma autora de A Garota no Trem, que foi um livro que eu gostei bastante. Então eu falei, acho que eu vou gostar desse aqui. Eu adquiri ele na época que ele tava bem na hype, mas eu só fui ler agora, então assim... Acho que eu até fiz uma boa escolha por ter lido agora, porque na época que eu adquiri ele, eu não tava tanto na vibe assim de ler suspense, de ler thriller, então eu acho que eu não curtiria tanto a escrita, não curtiria tanto esse livro aqui quanto eu curti agora. Aliás, tem um vlog de leitura com este e os próximos 2 livros. Aqui no canal é um vlog de leitura um pouco mais detalhado sobre esse livro e mais os próximos 2 que eu vou falar aqui. Então se você quiser assistir, tá muito legal o vlog, o link tá aqui em cima também. E aí minha opinião tá mais lá detalhada, mais aprofundada. Mas esse livro aqui, ele vai contar a história de uma cidade chamada... Não sei, mas ela tem um rio que atravessa toda a cidade, assim... Então é a atração principal assim dessa cidade, o rio, as pessoas gostam de se banhar lá e tal, mas esse rio tem uma parte lá que tem um penhasco e tal, que é conhecida como Poço dos Afogamentos, porque muitas mulheres já morreram lá, até que a nossa personagem principal, a Nell, acaba morrendo nesse Poço dos Afogamentos também, só que a morte dela causa um estranhamento assim, porque
2 meses antes, uma outra pessoa relacionada a ela também morreu ali. Então passam a investigar a morte dela, né? Sei lá, estranham a morte dela, então passam a investigar. E esse livro aqui ele é narrado sobre a perspectiva de várias pessoas dessa cidade, né? Então tem detetive, tem amigo, tem a filha dela, tem a irmã. Então é a perspectiva de muita gente, então pode confundir em certo ponto, assim, mas eu acho que não confundiu. Até fez eu gostar mais da história, porque, tipo, a gente ficava assim, ué, quem tá mentindo? Porque, às vezes, quando o livro é narrado pela perspectiva de uma pessoa só, a gente não pode confiar tanto, assim, na narrativa, né? Mas esse aqui, com muitos pontos de vista, deu um ar bem legal pra história. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, fiz bastante marcação também. E é um livro que é uma leitura, assim, bem tranquila de ser feita, dá pra ler rápido até. E é isso, então. E aí, o próximo livro foi o favoritado do mês, que é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Finalmente, né, a aclamada Evelyn Hugo. Eu tinha bastante receio de ler esse livro, já contei algumas vezes aqui no canal, que eu tinha receio de ler esse livro e Daisy Jones and the Six eu tinha também certo receio de ler, porque a narrativa, assim, não tinha me chamado tanta atenção, ainda mais que era em forma de entrevista e tal. Eu falei, cara, eu não vou gostar disso. E a história parecia que não ia me chamar tanta atenção. Até que eu li Daisy Jones and the Six e eu gostei demais. Então eu falei, cara, eu vou amar com certeza Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. E eu tinha certo medo também de ler e não gostar tanto quanto as pessoas gostam. Eu falei, cara, será que vai ser só eu? Mas ao contrário disso, foi o livro 5 estrelas favoritado. Eu gostei demais aqui dessa história. E eu acho que vocês já devem estar cansados de saber também de que se trata, né? Esse livro aqui, ele conta a história da Evelyn Hugo, que é uma estrela de Hollywood. E aí ela já tá avançada, assim, em idade. Então ela decide dar uma entrevista e contar toda essa história sem nenhuma mentira, assim, sem nenhuma... Em todas as suas faces, ela decide revelar todos os seus segredos, assim, pra uma jornalista em específico. E aí a gente fica assim, ué, por que escolheu essa jornalista? E a gente fica também querendo saber por que a Evelyn Hugo escolheu justo ela. Mas quando a gente tá lendo, a gente fica envolvido com a história de vida, assim, com a vida da Evelyn Hugo, que a gente até esquece disso. Mas aí a Evelyn Hugo vai contar, né, pra essa jornalista que ela escolheu, toda essa história, desde quando... Toda essa trajetória, assim, até se tornar uma estrela, né, de Hollywood. Ela conta desde da sua infância, seu primeiro trabalho, seu primeiro marido. Ela vai contar também por que ela se casou 7 vezes, né? E tem uma pergunta que todo mundo quer saber também, que é quem foi a pessoa que ela mais amou. Enfim, esse livro aqui é meu xodózinho, passou a ser meu xodózinho. Eu gostei muito desse livro. Não é à toa que eu dei 5 estrelas e favoritei, né? Daisy Jones eu dei 5 estrelas só, mas esse aqui eu precisei favoritar porque foi uma história que realmente mexeu muito comigo. A história de vida da Evelyn Hugo é muito bonita e ver as coisas que ela precisou passar também até chegar, até ser conhecida como uma estrela de Hollywood, como as pessoas idolatravam ela e às vezes ela ficava assim, cara, eu não sou tudo isso, por que vocês estão me idolatrando desse jeito? Tipo, ela gostava, né, mas ela ficava... Se as pessoas realmente conhecessem a verdadeira Evelyn Hugo, talvez não gostassem, não me idolatrassem tanto assim. E aí é isso aí, a verdadeira Evelyn Hugo, que ela vai contar nessa entrevista que ela faz para essa jornalista específica, que é Monique. Acho que é Monique. Eu gostei demais de Evelyn Hugo, gostei demais. E é isso. E aí depois eu peguei pra ler, pra minha tristeza, uma das minhas maiores decepções, assim, que foi Lila, da Colleen Hoover. Eu não canso de rasgar elogios pra Colleen Hoover, porque é uma das minhas autoras favoritas. Eu gosto de tudo que ela escreve, mas esse livro aqui... Assim, por mim eu podia esquecer, entendeu? Fingir que ela nunca escreveu isso e continuar lendo as coisas dela e continuar gostando dela, como se nada tivesse acontecido. Porque esse livro aqui foi a derrota. Foi um livro que eu dei a nota mais baixa para Colleen Hoover, dei 2,5 estrelas para esse livro. Bom, o livro ele vai contar a história da Lila e do Leeds. O Leeds é quem narra a história, né? O livro é todo sobre a perspectiva dele, então, por ele ser um cara insuportável, o livro se torna insuportável junto, entendeu? Porque eu não aguentava ele falar, ele soltava um ai assim, eu revirava o olho. Nossa, que cara chato. Chato, incoerente. Bom, acontece que nessa história aqui, o Leeds e a Lila se conhecem numa pousada, assim, que é onde está acontecendo o casamento da irmã dela. E eles se conhecem, tem aquele insta-love, e aí até aí ok, né? Aí eles começam a namorar. E acontece um acidente, assim, que envolve os dois, que muda totalmente a relação deles. E aí o Leeds fala, cara,
Vamos voltar lá naquela pousada onde a gente se conheceu, onde floresceu o nosso amor. E aí eles voltam lá sei lá, pra ver se eles voltam a ser o que era antes, né? Só que quando eles voltam pra essa pousada, começa a acontecer umas coisas paranormais aí. E até aí tudo bem, né? Também tava deixando a história muito legal isso. Eu tava gostando bastante no início. Até que quando começam a acontecer essas coisas, a história toma um rumo totalmente diferente do que eu tava esperando. E o Leeds se mostra ser uma pessoa de mau caráter, assim. Ele passa a ser uma pessoa totalmente diferente. E o posicionamento dele também em relação a Layla se torna muito abusivo, muito desrespeitoso também. E assim, vocês sabem que um dos meus livros favoritos da vida, que foi a Colleen Hoover que escreveu, foi É Assim Que Acaba, que fala sobre relacionamento abusivo também. E aí, pensar que ela escreveu aquele livro e ela escreveu esse aqui, e no final de tudo, sendo um relacionamento abusivo, o Leeds sendo totalmente, 100% abusivo, e no final do livro ela tentou meio que passar pano, assim, deixou assim, totalmente incompreensível. Não teve como romantizar isso de jeito nenhum. Tipo, uma coisa que ela criticou tanto em É Assim Que Acaba, aqui ela passa pano e romantiza. Não deu pra mim, entendeu? Sei lá, as coisas que o Leeds fez, as falas dele foram totalmente abusivas, assim. Ai, não gostei desse livro. Dei 2,5 estrelas porque eu tava gostando do início, o meio foi insuportável, mas o final, assim, deu uma corridinha, assim, deixou as coisas um pouquinho mais interessantes e por isso 2,5 estrelas. Mas, assim, foi a primeira experiência da Colleen Hoover escrevendo esse gênero literário, né? Então eu acho que ela pode continuar nessa pegada porque foi bem legal. O problema foi o rumo que tomou a história. Porque apesar de ser um livro bem chato, um personagem bem chato, um livro nada a ver, a Colleen Hoover escreve muito bem e a história dela se torna envolvente de um jeito que a gente não consegue parar. Tipo, deu vontade de parar, mas é uma história, uma escrita muito envolvente. Então eu acho que a Colleen Hoover ela consegue escrever qualquer gênero que ela quiser. Então por isso eu acho que ela deve apostar sim em escrever mais desse gênero, assim, com essa pegada paranormal, porque vai dar super certo, que tava bem legal. Então é isso. Mas sim, vou esquecer que ela escreveu esse livro e vou continuar gostando da Colleen Hoover. E aí, depois eu peguei pra ler, que eu li em e-book, então vou deixar a capa aqui, que foi a leitura coletiva aqui do canal, que foi do livro Em Defesa de Jacob, que foi um livro que eu dei 3,8 estrelas. Assim, o início ele tava bem parado, assim, tava deixando assim... tava me dando sono pra caramba quando eu pegava esse livro pra ler. Mas depois ele ficou um pouquinho mais interessante, assim, e aí eu dei 3,8. Eu não queria dar 3,5 porque, comparado a outros livros que eu dei 3,5, tipo A Garota do Lago, não merecia, porque ele foi bem melhor que A Garota do Lago. Mas ele também não merecia 4 estrelas, então ficou no meio termo assim, ó. Aí dei 3,8. Esse livro, ele vai contar a história do David, que é um promotor ali na cidade, né, onde é que se passa a história, até que morre um aluno que era da mesma escola que o filho dele, o Jacob. E aí começa toda a investigação, né, pra ver quem que matou o rapazinho. Acho que é Beck, o nome do menino, não lembro. Começa uma investigação pra saber quem matou, até que encontram a digital do Jacob no corpo do menino. E aí, assim, o David começa a sofrer maior pressão, né? Porque, tipo, tu é o promotor e teu filho fez isso. Então ele sofre meio que uma pressão por conta disso. E aí ele começa a defender o Jacob. Ele começa a procurar culpado, a procurar provas que incriminem outra pessoa e não o filho dele. Ele tenta defender o filho dele, por isso o nome do livro Em Defesa de Jacob. Porque o livro inteiro ele vai tentar defender o Jacob. E aí a gente fica querendo saber realmente quem matou aquele menino, se realmente foi o Jacob. E aí, assim, o David, ele tem falas muito preconceituosas. E esse foi um dos pontos chaves, assim, pra eu não ter dado uma nota um pouco mais alta pra esse livro. E aí, assim, eu vejo na internet muita gente falando muito bem desse livro, mas tem umas falas, assim, que não tem como eu dar uma nota alta pra um livro que é cheio de problemas. E eu acredito que essas falas preconceituosas não eram do personagem, que foi uma coisa que eu vi, assim, no livro do Harlan Coben, Não Conte a Ninguém. Mas eu entendi que era específico do personagem aquelas falas, mas nesse livro eu acredito que essas falas sejam do autor. Então eu achei que todas essas falas, eu percebi que não era uma característica do personagem ter falas preconceituosas, até porque ia além do David. Então outros personagens também tinham esse tipo de fala, então... Peraí, o problema não é uma característica, não é uma personalidade do Dave. Então ele tem falas homofóbicas, gordofóbicas, machistas. Sério, o cara é assim, ó.
O livro ele tem um pouco da pegada assim de Precisamos Falar sobre Kevin. Apesar de eu não ter lido Precisamos Falar sobre Kevin, mas só pela sinopse assim dá pra perceber que tem um pouco a ver, e quando você ler você vai entender isso também. E aí o livro ele é uma espécie de julgamento assim, né? Então a gente vai ver o David se defendendo o filho e contando tudo o que aconteceu também. E é isso, aí dei 3,8 pro livro por conta disso, mas a história é muito legal, o final assim me deixou de cara, porque, eu não posso falar muito porquê, mas me deixou de cara, me deixou com um pouquinho assim de raiva, talvez, não sei. Mas dei 3,8 e é isso. E aí, pra fechar, eu comecei a ler It e eu cheguei até a página 200 desse livro aqui. A intenção era ter chegado até a página 500 esse mês, mas eu acabei me atrapalhando um pouquinho com as leituras. Então eu acabei levando um pouquinho mais de tempo do que eu achava que fosse levar. E aí eu não consegui chegar até a página 500, mas eu li metade do que eu pretendia, né? Quase metade do que eu pretendia, 200 páginas. E aí é isso, é só a parte introdutória mesmo, contou um pouquinho do passado, né? E aí contou aquela famosa cena que a gente já viu, que a gente conhece, assim, logo quando pensa em It, é a primeira cena que vem na nossa cabeça, né? Que é a cena do bueiro lá e daquele balão. Então já contou essa parte. E tá introduzindo também os personagens, contando a história deles. Então assim, eu não consigo dizer muito bem o que eu tô achando desse livro, porque ainda tá na parte introdutória, mas eu tô gostando. E tá sendo bem legal a experiência de ler esse livro aqui, que é um calhamaço. Mas é isso, depois eu vou vindo atualizando aqui vocês, o que eu achei. Em algum vídeo aí vocês vão ter a conclusão. Mas é isso então, gente, esses foram os livros que eu li durante o mês de julho. Eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo. E obrigada a você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!